Oi, gente, vamos lá à nossa aula 12C, então, que vai falar sobre a equação vetorial de um paralelogramo. Ou seja, nós ainda estaremos falando sobre o plano, porque o paralelogramo está envolvendo os nossos vetores AB e AC, que determinam o paralelogramo cuja equação vetorial vai ser P é igual a A mais H que multiplica AB mais T que multiplica AC. E esses vetores AB e AC, já conhecemos também que é B menos A e C menos A, com os H e T pertencentes a 0 e 1. Então, agora nós vamos olhar para a cara deles como sendo da base canônica. Casos particulares. No caso de um ou mais coeficientes da equação geral do plano AX mais BY mais CZ mais D igual a 0 serem nulos, o plano ocupará uma posição particular em relação aos eixos e planos coordenados. Então, o que quer dizer isso? Que se a equação for incompleta, não tiver algum desses elementos, ele vai ocupar uma posição particular. Então, vai ter uma característica particular. Por exemplo, lá, nós temos, dada a equação completa do plano, 3x mais 4y mais 2z menos 12 igual a 0. Nós vamos ter lá A igual a 3, B igual a 4 e C igual a 2. Então, isso quer dizer que, para eu encontrar a interseção dos eixos, eu vou encontrar a equação segmentária dessa minha reta aí. Então, 3x mais 4y mais 2z é igual a 12. Divido a equação inteira por 12. Então, o 12 vem aqui no denominador de todos os elementos, porque eu preciso desse 1 aqui, que é a característica da minha equação segmentária. Então, ficou lá 3 e 12 fica x sobre 4, mais 4 e 12, y sobre 3, mais 2 e 12, z sobre 6, é igual a 1. Então, aí está a nossa equação segmentária. E a característica da equação segmentária é que intercepta os eixos nos pontos A com o x igual a 4, 0 e 0, como já vimos nas outras teorias. B, que intercepta o x, 0, o y, desculpa, tá? B intercepta o y, 0, 3 e 0. E o ponto C, que intercepta o z. Então, 0, 0 e 6. Então, a gente acaba marcando esses pontos aí no nosso gráfico e plota a característica desse nosso plano. Então, se x é igual a 4, 1, 2, 3, 4, tá aqui, esse é o meu ponto A. Y igual a 3, tá aqui, meu ponto B. E C igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui o meu ponto C. Então, basta eu ligar esses pontos e observar o nosso plano que não está passando pela origem. Ou seja, uma das características da minha equação geral da reta completa é que o plano não intercepta a origem, ou seja, não passa pelo zero, tá? E daí, o que acontece quando eu tenho D igual a 0 na minha equação? Se o D for igual a 0 na minha equação, como que eu encontro os outros pontos? Já que eu não tenho D, então eu não consigo obter minha equação segmentária. Então, eu vou atribuir 2 pontos e encontrar o terceiro, certo? Então, para x igual a 0 e y igual a 0, eu tenho z igual a 0, tudo bem? X igual a 0, y igual a 0, z também será igual a 0. Então, quer dizer que eu já tenho meu ponto A, que é 0, 0, 0. Então, eu estou vendo que a equação incompleta, faltando o D, vai interceptar a origem, esse nosso plano aí. X é igual a 1, y é igual a 0. Atribuir 2 pontos. Z é igual a menos 3 meios. Então, eu tenho o meu ponto B, que vai ser 1, 0 e menos 3 meios. E um terceiro ponto, que vai ser x igual a 0,
y igual a 1 e z é igual a menos 2. Ou seja, eu tenho o meu ponto C, 0, 1 e menos 2. Plotando esses pontos aí, então eu tenho aqui, já deixei pré-marcadinho, o 0 é a nossa origem, então aqui eu tenho o ponto A. Daí, o 1 de x do B, 1 de x e menos 3 meios, 3 meios é 1,5, então tá aqui esse nosso ponto B. Tá aqui e aqui. E o nosso ponto C, 0 de x, 1 de y e menos 2 de z. Então, eu tenho aqui o meu ponto C. Logo, eu ligando esses 3 pontos aí, eu tenho o esboço do nosso plano que passa pela origem, porque é uma equação incompleta, uma equação geral da reta do plano incompleta, que passa pela origem, certo? Tá na mão aí o nosso plano. Daí, temos também um segundo caso, que é para quando A ou B ou C é igual a 0. Então, quer dizer que para A igual a 0, nós temos 4y mais 2z menos 12 igual a 0. Quer dizer que π é paralelo ao eixo x. Se eu não tenho a coordenada x, ele é paralelo ao eixo x e intercepta os outros eixos em 3 e 6 de y e de z, certo? Dividindo todo mundo aqui por 2, tá? Daí, para b igual a 0, da mesma forma, então quer dizer que o y não tem, então o π é paralelo ao eixo y. E para c igual a 0, de forma análoga. Então, quer dizer que se eu não tenho z, então quer dizer que π é paralelo ao eixo z. Quando d é diferente de 0, π não passa pela origem. E quando d é igual a 0, π passa pela origem. Então, o plano que intercepta a origem ou não intercepta a origem. Tudo bem? Daí, nessas condições, eu tenho aí uma terceira situação. Quando eu tenho A e B igual a 0, quer dizer que eu tenho uma equação z igual a 6, que é paralelo a z igual a 0. Então, se z é igual a 0, olhem aqui para mim no esboço gráfico, que se eu tenho z igual a 0 e qualquer outro número k, π está paralelo ao chão, ao plano x, y, y, que é o que temos aqui. Da mesma forma, nós podemos olhar para o y, tá? Se eu tenho y igual a 0, quer dizer que y igual a qualquer k de número real, então vai ser um plano paralelo. Temos aqui paralelo ao plano x, o, z. E daí, de forma análoga, e completando o nosso raciocínio, tenho também em relação ao x igual a 0. Ou seja, se eu tenho um k em x, quer dizer que eu tenho um plano paralelo a y ou a z. Então, x igual a 0. E, dando sequência aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o ângulo entre dois planos. Se nós já vimos nas aulas anteriores o estudo do ângulo entre duas retas, os planos apresentam os seus vetores normais. Então, quer dizer que o ângulo entre dois planos é o ângulo entre os seus vetores normais. Que eu tenho aqui, o cosseno de θ é igual ao produto escalar entre seus vetores normais, N1 e N2, sobre módulo de N1 vezes módulo de N2, certo? E esse ângulo é um ângulo agudo, ou seja, de 0 a π sobre 2, ou 0 a 90 graus. E eu tenho aqui um esboço gráfico sobre isso. Então, eu tenho os dois planos π1 e π2, e tenho também os seus vetores normais, N1 e N2, que formam o seu ângulo θ. O ângulo θ entre os vetores normais N1 e N2 é o mesmo ângulo θ que formado pelos planos π1 e π2. Por exemplo, determinar o ângulo entre os planos π1, 2x mais y menos z mais 3 igual a 0, e π2, x mais y menos 4 igual a 0. Como é que eu faço para determinar esses ângulos aí? Eu preciso dos vetores normais. Quem que vai ser o meu vetor normal N1 do plano π1? 2, 1 e menos 1.
o meu vetor normal N2 do plano π2 vai ser 1, 1 e 0. Então, agora basta eu calcular pela fórmula o cosseno do meu ângulo θ, que vai ser o módulo de N1 vezes N2, ou seja, 2 vezes 1 é 2, mais 1 vezes 1 é 1, e aqui é 0, tá aqui. Daí aqui eu tenho módulo de N1, raiz 2 ao quadrado, 4, 5, 6, vezes raiz 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2, certo? Então, quer dizer que eu tenho raiz de 12, multiplicando os dois aí, e aqui eu tenho módulo de 3 sobre raiz de 12. Então, quer dizer que eu vou fatorar esse 12, certo? Lembrando lá, sempre eu tenho que deixar ele da forma irredutível. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho 2 raiz de 3. 3 sobre 2 raiz de 3. Racionalizando, gente, organizando esse negócio todo aí, vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, eu tenho 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3 vezes 3, 9. 9, raiz de 9 é 3. Esse 3 com esse vão embora, então eu tenho raiz de 3 sobre 2. Lembrando lá da racionalização? Agora, eu quero saber quem que é o θ, cujo arco cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, θ vai ser igual. Quem que é o ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Essa é a pergunta. Então, eu tenho π sobre 6, ou então, θ é igual a 30 graus. Certo? Continuaremos lá na aula 12D. Obrigada, gente. Um beijo a todos.